queridos amigos e irmãos. Esse domingo é domingo de Pentecostes, o domingo que nós recordamos quando, cumprindo a promessa de Jesus, o Espírito Santo desce sobre os seus discípulos reunidos naquela casa e faz com que eles vão à rua para pregar o Evangelho. Esse é um acontecimento que muitos teólogos têm consenso em dizer que foi ali que foi criada a Igreja de Jesus Cristo na Terra, a partir do concedimento, do cumprimento da profecia do profeta Joel, de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, seria derramado sobre qualquer idade, homens e mulheres, e que o Espírito Santo seria dado com liberalidade, diferente do que acontecia no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo era extremamente seletivo e vinha por sobre o profeta para uma função muito específica, e isso não acontecia dessa maneira. No Antigo Testamento, o Espírito Santo já agia, mas no Novo Testamento ele age de maneira bastante diferente, ele age de uma maneira maravilhosa e congrega todo o povo de Cristo na terra. O texto que nós temos para esse domingo de Pentecostes é da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versos 3b, o finalzinho do verso 3 até o 13, e eu leio para vocês. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Até aqui, nós vemos que os dons que o Espírito Santo concede à sua igreja, eles têm um objetivo muito claro, de fazer com que a igreja possa cumprir com a sua tarefa. E a sua tarefa, nesse mundo, é pregar o Evangelho, é permitir que a palavra de Deus, que a boa nova chegue ao perdido e que ele possa ser por Deus convertido para a salvação. Que ele possa ser retirado da sua vida que caminha para a perdição eterna e seja trazido para a salvação que Deus tem para ele. A Bíblia é bem enfática quando diz que todos os homens nascem destinados à morte, que todos eles nascem longe de Deus, afastados de Deus. E o que pode conduzir um homem e uma mulher de volta para o colo de Deus é a sua palavra. É por meio da sua palavra poderosa que a pessoa será alcançada e trazida para ele. É ali que ela experimenta a nova vida, é ali que ela experimenta que o Espírito Santo desce sobre ela, batizando e dando dons. É ali, nesse momento, que ela se apropria daquilo que lhe foi reservado no batismo e que ali ela tem em
plenitude em abundância. Mas o problema que acontecia em Corinto era que havia uma disputa extremamente carnal a respeito dos dons. Cada um achava que o seu dom era mais importante que o outro. Nós vemos aqui nesse texto, existe uma lista com 9 dons: mensagem de sabedoria, mensagem de conhecimento, fé, poder de curar, poder para fazer milagres, dom de anunciar a mensagem de Deus, capacidade para discernir se os dons são de fato do Espírito Santo ou se tem outra origem, falar em línguas estranhas e traduzir essas línguas estranhas. São 9 dons, mas eles não esgotam, é claro, os dons que o Espírito Santo usa, ele é livre. No próprio Novo Testamento nós temos outras listas de dons, Romanos 12, por exemplo, se você quiser ver depois, em que converge e diverge dessa lista de dons. O Espírito Santo não está preso a essa lista que o apóstolo Paulo colocou. Mas o problema, como foi dito, é que os coríntios achavam, bom, o meu dom é mais importante que o outro. E aí entrava a vaidade no meio do que deveria ser uma coisa maravilhosa que o Espírito de Deus deu, começou a ser uma disputa por vaidade. E aqui nós conseguimos entender como era o povo de Corinto. Corinto era uma grande cidade, era uma das cidades mais importantes do Império Romano, ficava entre o Oriente e o Ocidente, era um porto grande, tinha muito trânsito de mercadorias de um lado para o outro, e pessoas de todas as origens e também de diversas religiões. Algumas de religiões místicas, que depois eram convertidas para o cristianismo e traziam essa bagagem. Então havia, claro, manifestações malignas também nessas religiões e que depois eram mal interpretadas quando recebiam o Espírito de Deus. E também é assim que hoje nas nossas igrejas pode haver vaidade, nós corremos esse risco. Corremos o risco de achar que aquele que prega a palavra é mais importante do que aquele que ora. Corremos o risco de achar que aquele que ora é mais importante do que aquele que serve ao próximo na diaconia. Corremos o risco de achar que aquele que serve na diaconia é mais importante do que aquele que prepara o espaço litúrgico para o culto acontecer. Corremos o risco de achar que aqueles que preparam são mais importantes do que o presbitério, que se ocupa com todas as funções práticas que existem numa comunidade. Sim, nós corremos risco da mesma vaidade que teve também os coríntios. O texto nos diz que o Espírito Santo dá a cada crente, a cada cristão, pelo menos um dom. Ao menos um, não quer dizer que dê só um. E isso tem duas finalidades. A primeira é para que o crente saiba, tenha certeza, sim, eu sou salvo, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou amado por Ele, e é claro que ele pegue esse dom e o utilize na sua igreja, que trabalhe ali na sua igreja, da sua maneira, de acordo com o que o Espírito lhe deu, em humildade. Ora, se todos têm um dom e todos têm que trabalhar, a gente começa a perceber que a igreja é um lugar de trabalho. A igreja não é aquele lugar onde eu vou para ser servido, mas é o lugar onde eu vou para servir ao meu irmão, para servir ao meu próximo que ali eu encontro. A igreja é um lugar de ação e não é um lugar passivo. Muitas vezes nós confundimos essas coisas. A gente acha que vai à igreja apenas para receber. É claro que a gente vai à igreja para receber. Oramos com os irmãos, ouvimos a palavra de Deus, temos comunhão, sim, mas é também o espaço onde eu posso agir. Nesse sentido, todo cristão deveria ser atuante e não apenas um cristão passivo que desfruta da sua igreja. Bom, já que não há desculpa para dizer qual é o maior dom, o apóstolo Paulo vai explicar isso para eles com uma analogia. Ele vai dizer a igreja é que nem um corpo. E no corpo nós temos diversos órgãos, cada um tem uma função diferente.
Nós temos estômago, temos pulmão, temos coração, temos cérebro, temos pé, temos rins e assim por diante. E se eles não funcionarem bem e não estiverem ligados, todo o corpo sofre. Todo o corpo, inclusive, o corpo pode ser levado à morte, se não estiver trabalhando cada órgão como tem que trabalhar. Há tempos atrás soube de um homem que perdeu o dedo mínimo do pé. E a gente às vezes acha que esse dedo ele não faz muita falta. Na verdade, o homem teve que reaprender a andar, porque mesmo o dedinho do pé lhe faz falta. E a igreja é esse corpo. Nós precisamos das pessoas que servem. Nós precisamos das pessoas que tiram do seu tempo. Nós precisamos das pessoas que vão ser usadas por Deus ali dentro dele. Olhando por esse aspecto, eu posso perguntar, meu irmão, você já sabe qual é o seu dom? O dom não é alguma coisa que você tem naturalmente, esses são os talentos que a gente tem, né? Mas dom é algo que Deus dá de maneira milagrosa para cada um. É algo que você não tinha e que de repente no trabalho da igreja você percebe que tem. Já vi isso acontecer muitas vezes com professores de culto infantil, com pessoas que dirigem determinadas partes do culto, com pessoas que se veem envolvidas com os pobres, por exemplo. Ali onde a igreja proclama o evangelho por ações e não só por palavras. Já vi pessoas envolvidas com a música na igreja. Meu irmão, qual é o teu dom? A que Deus te conduziu? O que foi que o Espírito Santo te presenteou? E posso te perguntar também com clareza, a tua fé, ela é de fato confirmada pelo dom que você tem? Será que nós já vivemos vaidades na igreja por causa dos dons que Deus nos deu? Será que nós já também achamos que somos mais importantes do que aquele que limpa o nosso templo por amor, que faz aquilo? Aquelas pessoas que chegam antes e em vez de ficarem só conversando, aproveitando, vão se ocupar com as cadeiras. Eu acho isso uma coisa maravilhosa que acontece a pessoas que olham e veem o serviço que outras pessoas não veem. Isso para mim também é algo que acontece de sobrenatural no meio da comunhão. De que maneira você tem sido usado por Deus? Porque Deus quer te usar para edificar a sua igreja nesse mundo, para levar a sua palavra adiante. Ele conta com você e Ele te capacita para isso. O Espírito Santo, Ele também está contigo, se você de fato crê no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você descubra o seu dom e que no meio dessa descoberta você se encontre satisfeito no trabalho. Há um hino que diz, né? No trabalho do meu rei eu sou feliz. Que assim seja para cada um de nós. Também nesse tempo de pandemia. Exercitemos os nossos dons. Seja ele de maneira virtual, seja por um telefonema, às vezes uma visita que precisa ser feita, claro, observando todos os cuidados. Talvez seja na oração. Temos agora mais do que nunca a igreja deve dobrar os seus joelhos e pedir a Deus uma cura, uma vacina para esse mal e que seja rápido. Nós precisamos que Deus perdoe e tenha misericórdia desse mundo, o mundo que Ele ama, o mundo que é dele. Meu irmão, exerça seus dons. Faça conforme Deus lhe presenteou e encontre satisfação nisso, e encontre objetivo de vida nisso. Que Deus assim te abençoe e te guarde, a você, a sua família, nesse domingo de Pentecostes. Amém.